Olá, pessoal, boa tarde. Queria agradecer a organização do CBPAT, né, pelo convite para essa palestra. É a primeira versão online, né, nós vamos nos adaptando. Vamos lá, vamos falar um pouquinho hoje sobre a evolução da normatização associada à durabilidade do concreto e a assimilação desses conhecimentos pela indústria da construção civil. Tá? Vamos compartilhar aqui a nossa apresentação. Então, vamos lá. Então, aqui é o modelo, né, de vida útil proposto pelo professor Paulo Elin, todos conhecem muito bem, e que, sendo que a vida útil do projeto vai ser o nosso grande desafio, né, no tocante à durabilidade. Tá? Tivemos, nos últimos anos, alguns aspectos que são importantes sendo discutidos inicialmente. Tivemos a evolução das normas, né? Nós tivemos aí algumas novidades, uma espessura do cobrimento que foi se tornando cada vez maior, isso é favorável à durabilidade. Nós temos normas de reação agregada e ataque por sulfatos externos aí disponíveis, né? E nós temos, no momento, algumas normas de durabilidade sendo produzidas, sendo escritas no nosso país. Nos últimos anos tivemos uma evolução dos aditivos e adições formidável, né? Hoje as adições minerais já são comumente utilizadas nos nossos concretos, e os aditivos também, como os aditivos superplastificantes, que acabam ajudando na desabilidade, os hidrofugantes, os cristalizantes e tantos outros aditivos aí utilizados que favorecem a durabilidade. Nos últimos anos tivemos também uma grande evolução do cálculo estrutural, né? E está aí como negativo, mas eu vou explicar. A evolução foi formidável, foi muito positiva. Só que com essa evolução, as estruturas hoje são cada vez mais esbeltas, né? Os elementos são cada vez mais delgados. Os materiais, assim, são utilizados muito próximos dos seus limites. Diferente do passado, né? Que as peças eram muito maiores digamos, as peças aguentavam mais desaforo. Só que essa grande evolução do cálculo estrutural, infelizmente, não foi acompanhada pelo entendimento e aplicações dos conceitos de durabilidade a estas estruturas, né? Os nossos colegas projetistas, né, e o pessoal que trabalha na tecnologia do concreto, acabou não incorporando boa parte desses conceitos de durabilidade a esse avanço do cálculo estrutural, e isso não foi bom. Nos últimos anos também tivemos uma mudança na composição do cimento e da qualidade, e é muito difícil cravar se foi positiva ou negativa, mas como a gente pode ver aqui nessa tabela, praticamente todos os cimentos tiveram uma redução significativa do teor de clinker, o que para a maior parte dos problemas associados à durabilidade, como reação com agregado, carbonatação, teor de cloretos, isso foi negativo. Né? Para alguns outros fatores, como ataque por sulfatos, algumas reações expansivas, somente em obras com grandes volumes, né? Barragens, blocos de fundação, isso até foi positivo, mas acho que nós olharmos como um todo, essas alterações foram negativas quanto à durabilidade, já que reduziu significativamente o teor de clinker aí dos cimentos. Quando nós falamos de assimilação pela construção civil, nós temos que começar no estudo, né, no ensino das nossas universidades. A formação prévia dos nossos discentes, ela às vezes deixa a desejar, porque primeiro as disciplinas de química dos cursos de engenharia civil não são direcionadas, na maior parte das vezes, para o que nos interessa, né, na engenharia. Então, muitas partes dos conceitos fundamentais da sociedade de durabilidade são conceitos químicos. E as disciplinas de materiais de construção também continuam muito focadas em agregados, cimento, concreto, materiais tradicionais, e ainda não se tem tanto espaço assim para falar de alguns outros aspectos que são importantes para a durabilidade. No nosso país, ainda são poucas as universidades que possuem disciplinas obrigatórias ou optativas, apesar deste número ter crescido bastante nos últimos anos.
E também vemos uma pequena participação dos conceitos de durabilidade nas disciplinas de estruturas, o que seria muito importante, né? Afinal de contas, o projeto de durabilidade nasce no projeto estrutural, né? Eles precisam caminhar juntos. E nós não vemos um interesse de boa parte desses colegas de associar esses conceitos às suas disciplinas. Na pós-graduação, a situação já é um pouco melhor. Quando nós temos a pós-graduação em engenharia civil, normalmente nós temos disciplinas associadas à patologia, se nós tivermos a área de materiais de construção, por exemplo, né? O problema é que nós não temos tantos cursos de pós-graduação em engenharia civil assim. Fiz um levantamento das universidades federais, né? Claro que o ideal seria fazer todas as universidades, mas são mais de 2.400 universidades no Brasil. Eu acredito que as universidades federais, elas acabam sendo um quadro interessante do país, né? Vão estar distribuídas em todo o país. Nós temos das 69 federais, 55 delas possuem curso de engenharia civil e mais apenas 38, está menos de 70% dessas universidades possuem pelo menos alguma disciplina associada à durabilidade, sendo que apenas 12% destas possuem disciplina obrigatória, né? Nenhuma universidade no Brasil possui uma obrigatória e uma optativa para o tema. Então, a gente observa que é algo que nós precisamos evoluir, né? Aumentar a oferta de disciplinas associadas à durabilidade e patologia, visto que é um problema crescente em nosso país. Quando nós falamos do nível de abordagem, nós ainda estamos muito aqui no Brasil falando do nível 1 de abordagem, que é a abordagem prescritiva, baseada no consumo de cimento, a relação aglomerante, cobrimento, FCK. Só que essa abordagem ela não é suficiente para projetar estruturas com vida útil de projeto de 50 anos. Na verdade, elas não estavam sendo suficientes para projetar com 30 anos. A gente tem os casos todos que estão aí que não chegavam a 30 anos com patologias ou manifestações patológicas extremamente graves, né? Então, para que nós consigamos melhorar um pouco a situação, começamos a migrar para o nível 2, né, que é uma abordagem mista que utiliza indicadores de durabilidade, como os coeficientes de fusão de cloretos, permeabilidade ao gás, à água, resistividade elétrica. E aí nós começamos a tentar projetar para estruturas entre 50 e 100 anos, que é o que preconiza a nossa norma, né? 50, 63 e 75 anos de vida útil de projeto para estrutura de concreto armado. Os níveis 3 e 4 de abordagem ainda nos parecem um sonho distante, né? São abordagens baseadas no desempenho, que emprega modelos matemáticos de carbonatação e cloretos. Os mais simples são os determinísticos no nível 3, e os probabilísticos ou semi-probabilísticos são mais sofisticados aí quanto ao nível 4. Né? Então, esperamos que um dia a gente consiga chegar nesses níveis 3 e 4, que já são utilizados em outros lugares do mundo. Na palestra aqui hoje, nós vamos falar sobre a reação álcool agregado, carbonatação e a ação dos cloretos, dividido aí em vários subitens, né? Que são os pontos onde nós temos normas brasileiras ou normas sendo desenvolvidas. Então, começando com a reação álcool agregado, né, os primeiros casos de reação álcool agregado aconteceram em 1910, 1930, no entanto, foram registrados apenas em 1940, quando Thomas Stanton, né, acabou verificando aqui uma foto dele uma ponte, né, completamente danificada por reação álcool agregado. Esses problemas foram depois disseminados em vários países e hoje é considerada a principal causa de deterioração do concreto nos Estados Unidos, lembrando que a corrosão está associada à deterioração do aço, né? Então, observe que é um fenômeno mundial, né? O mundo inteiro sofre com reação álcool agregado, aqui em caso no Brasil, né, em Mato Grosso, em Portugal. Tá? Então, nós temos aqui vários casos. O primeiro registro no Brasil foi em 1964, na usina hidrelétrica de Petim, em São Gonçalo, Minas Gerais, né, que foi o primeiro caso registrado. De lá para cá, nós tivemos vários outros. Quanto aos métodos que eram utilizados para avaliar a reação álcool agregado, nós temos um método que foi desenvolvido entre 1947 e 1952 por Richard Mellen. Ele avaliou 71 agregados e foi a primeira tentativa graficamente representar um limite entre materiais, entre agregados deletérios e agregados inócuos. Né? Foi um grande feito para a época, na década de 50 do século passado. A norma brasileira 9774 de 87 normatizou esse método. Tá? Então, aqui nós temos a norma brasileira, que está cancelada, né? E aqui o aparato que era utilizado para determinar a reação álcool agregado pelo método químico. Em 1985, Osipov, né, o russo,
tentou também desenvolver um método térmico, né, acelerado, em que os agregados eram colocados a temperaturas muito elevadas, 1000 graus, durante 60 segundos. E observava se o agregado se fragmentava ou não. Se fragmentasse, seria considerado negativo e dava um falso positivo muito intenso, né? Mas foi um método acelerado proposto aqui pelo pesquisador russo. Em 1985, né, nós tivemos também a determinação do método para avaliação da reatividade de rochas carbonáticas, né, para reação de álcalis carbonato, em 85. Essa norma também foi normatizada, também foi criada no Brasil, com o número 10.340, em 88, e foi cancelada também, porque o método também tinha bastante erro. Em 86, nós tivemos um grande divisor de águas, né, que foi a criação do método sul-africano, pelos pesquisadores de Oberholzer e Davis, que é um método acelerado de barra de argamassa que nós utilizamos até hoje, né? Então, esses pesquisadores pegaram diversos tipos aí de agregados e verificaram que as condições mais rígidas para o ensaio era quando os colocasse a 80 graus, com a concentração de hidróxido de sódio de 1 normal. Então, eles observaram a partir desses resultados aqui, né, 80 graus e 1 normal na solução, e aí eram as condições que eles estabeleceram para o ensaio. A STMC 227, também em 86, criou um método semelhante, método barra de argamassa sul-africano, e até tentou fazer uma correlação que não foi muito boa, né? Mas foi criado, né, um método nos Estados Unidos, e foi criado também um método de avaliação, um método químico, que é semelhante àquele lá da década de 50. Tá? Então, aqui apenas a diferença é que, né, nós tivemos o parâmetro, tinha que fazer um peneiramento, tinha umas pequenas variações. Os americanos chegaram à conclusão que o método que eles criaram em 1986 não era muito interessante, então eles criaram em 2007, uma nova norma, a STMC 1260, que era baseada integralmente no método sul-africano. Tá? Esse método era baseado completamente no método sul-africano e acabaram com a STMC 227. Uma inovação desse método, né, na verdade, dessa norma americana, é que eles estabeleceram de forma bastante clara as faixas que classificavam os agregados como inócuo, potencialmente reativos ou reativos. Tá? De lá para cá, diversos métodos foram criados, né? Então, nós temos aí várias possibilidades, inclusive no Brasil, que em 2013, né, criou uma série de métodos, né, uma norma, a NBR 15577, inicialmente criada em 6 partes, atualmente tem 7. A primeira parte tratava do guia para avaliação e tomada de medidas preventivas. A parte 2 falava sobre a periodicidade, coleta das amostras do ensaio, análise 3, análise petrográfica. As partes 4 e 5 falavam do método acelerado, que é praticamente idêntico ao método sul-africano, né? Um método para determinar a expansibilidade do agregado e o outro para avaliar a mitigação. Então, aqui nós temos as barras de argamassa, né, colocada aqui em solução de hidróxido de sódio a 80 graus, e avaliação da expansão. Então, aqui, com base nesse resultado, né, o agregado seria classificado, o agregado utilizado para a produção destas argamassas seriam classificados como R0, inócuo, R1, R2, R3. É um ensaio acelerado, né, nós temos que britar, né, ou diminuir o agregado graúdo para ele ficar numa granometria semelhante à areia, para que o ensaio ocorra de forma mais rápida, né, e possamos fazer uma argamassa. As partes 6 e 7 tratam de ensaio em prismas de concreto, né, sendo que um ensaio da parte 6 dura 365 dias, se tornando inviável para a maior parte das aplicações, sendo válido apenas para as pedreiras fazerem seus controles de qualidade. Né, o ensaio, a parte 7, a parte nova, foi criada em 2018, né, é um método já acelerado, que é uma relação entre os resultados de argamassa e com concreto, para avaliação dos agregados. Tá? Então, qual é o panorama que nós temos hoje quanto à questão da reação ao agregado no nosso país? Né? Nós observamos que o conhecimento sobre o tema ele é amplo, a disseminação também é ampla, né? A normatização nacional disponível tem grande qualidade, a Constituição Civil conseguiu assimilar bem essa norma, tanto que é um dos ensaios mais requisitados hoje em dia no nosso laboratório por construtores e produtores, né, os donos de pedreira, e as contratantes começaram a exigir. Então, nós podemos dizer que a reação com agregado hoje no Brasil, com a normatização, está consolidada
E um dos grandes fatores que contribuíram para isso foi o Guia, né, de Prevenção de Reação Ácido Agregado, a prática recomendada do IBRACON, lançada na primeira edição de 2013 e depois de 2018 com atualização, e tem praticamente tudo aí que tem nas normas, né? Então, é muito útil para a comunidade técnica brasileira, né? Excelente texto, muito bom esse texto. Falando um pouquinho sobre carbonatação, a gente observa que a realidade não é a mesma, tem algumas variantes, né? Os primeiros estudos foram desenvolvidos por Amada em 1969, ele pegou diversos corpos de prova, foram moldados em 1907, e foi a primeira tentativa de correlacionar o K acelerado com o K natural. Então, o K natural ele obteve a partir desses corpos de prova, moldados durante 60 anos atrás, né, da data da medida, e criou a primeira câmara de carbonatação conhecida como câmara de carbonatação de Amada para determinar o K acelerado. E já em 69, outros pesquisadores já diziam, já mostravam como era difícil medir e prever os efeitos da carbonatação. Tucci, em 82, né, propôs aí um modelo bastante interessante, que foi, né, um norteador, correlacionava a espessura de carbonatação com a raiz quadrada do tempo, e o parâmetro associado seria o coeficiente de carbonatação, né? Em 84, o Sentler desenvolveu esse modelo, que foi sendo desenvolvido ao longo dos anos, até Papadakis, que em 1992 criou um modelo já bastante desenvolvido de carbonatação, né? Thomas e Matheus, e aí continuou, e o Comitê Europeu do Concreto criou também, apresentou também o seu modelo para previsão de vida útil do concreto, baseado nesses estudos que foram desenvolvidos nos anos anteriores. Em 97, o professor Paulo Helene apresentou também o seu modelo, baseado no tipo de concreto, na qualidade do concreto, no FCK, e na concentração de CO2 do ambiente, né? Criando ábacos que poderiam classificar o concreto quanto à carbonatação. O professor Paulo Helene foi um precursor desses estudos no Brasil, né? Esquerdo também, e Andrade, principalmente, também desenvolveram seus estudos. A professora Carmen Andrade apresentou uma possibilidade de cálculo do período de iniciação por carbonatação baseado nos valores de resistividade elétrica, né? Esse resultado, esse estudo, apesar de ter sido bastante difundido na época, me parece que não avançou tanto, né? Já que não é tão utilizado. E aí os métodos e modelos foram evoluindo até que em 2012 Talukdar apresentou um modelo matemático bastante complexo, mas bastante próximo da realidade, tá? Então, é um modelo, acho que mais moderno que nós temos seria esse. O grande problema da carbonatação, dos estudos associados à carbonatação, é que até 88 nós não tínhamos normas nenhuma. Até que a Riley criou a primeira recomendação associada à medida da profundidade, mas era apenas medir a profundidade e comparar. Ainda não tinha nenhum critério associado à vida útil até então, né? Então, de lá para cá, diversas normas foram sendo criadas, ou indicações de norma. Observe que os parâmetros são completamente diferentes, variam, por exemplo, de 5 a 50% de CO2, até que em 2015, né, bem recente, a ISO criou a sua norma 1920, estabelecendo condições para o ensaio acelerado. O natural, obviamente, é a situação natural. Então, essa ISO, os parâmetros dela, né, fixam o teor de CO2 em 3%, umidade relativa em 65%, a temperatura em 27 graus, podendo ter variação em função do local de realização do ensaio, e as medidas devem ser feitas com 8, 9 ou 10 semanas de ensaios, né, seriam 56, 63 ou 70 dias de ensaios, sendo facultado a realização do ensaio aos 35, 49 e 90 dias. Essa norma ISO também tratou das dimensões dos corpos de prova sendo utilizados, que evidentemente são função da dimensão máxima característica do agregado, né? Então, quanto maior a dimensão máxima característica, maior o corpo de prova utilizado, né? A medida da frente de carbonatação se dá com o indicador de pH, fenolftaleína sendo aí o mais comum, né? Assim, a gente pode determinar o coeficiente de carbonatação acelerado, né, em laboratório, né, para projeto. E como juntar isso e tentar extrapolar isso para um natural, né? Então, nós temos algumas propostas, né? Nós temos aqui alguns valores da média mundial de concentração de CO2, uma classificação proposta com base em diversos estudos pelo mundo, né, associando a concentração de CO2 com os determinados ambientes, tá?
Para a determinação do coeficiente de carbonatação natural, né, a gente propõe um método pulverizado que, apesar de não ser normatizado, já é muito utilizado por consultores, né, com o uso de uma furadeira rotativa, retirar pequenas camadas com profundidade de 5 milímetros até 10 milímetros após o aço e fazer a identificação com o indicador de pH. Os ambientes, então, podem variar aí, né, em função da agressividade, né, uma relação que pode ser de 3, 7, 7,5 e 8, né, para cada um dos tipos de ambiente concreto que seriam utilizados. E com isso, nós podemos classificar o concreto, né, com base no seu valor de K acelerado. Tá? Então, essa tabela foi determinada, foi obtida a partir dos valores de cobrimento da norma brasileira. Nós juntamos aqui o rural, urbano, industrial leve numa mesma classe, porque a gente observou nos cálculos que, apesar do valor da concentração de CO2 nesses ambientes ser maior, o cobrimento também é maior. Então, uma coisa meio que equilibrava a outra, fazendo com que eles tivessem mais ou menos os mesmos valores, tá? Diferente de um industrial pesado. Então, quando a gente avalia a carbonatação, a gente consegue observar que o conhecimento sobre o tema é amplo, tá? A disseminação é razoável, né? Bastante gente tem contato aí com carbonatação. Nós temos a normatização internacional, a norma nacional está disponível. A assimilação pela construção civil, infelizmente, é baixa. A gente vê poucos ensaios sendo de fato feitos nas obras e nas avaliações, né? Até porque não temos parâmetros e às vezes tem desconhecimento técnico que é muito dado pela falta de uma norma. E atualmente as práticas recomendadas estão sendo desenvolvidas. Na verdade, a de carbonato já está pronta e que talvez vá dar origem aí a duas normas, né, como fruto do trabalho do CT 702 do Ibracon. Ok? Vamos falar um pouquinho agora de migração e difusão de cloreto, nós temos ainda outras normas para tratar. Então, nós temos diversos modelos, né, mecanismos, perdão, de penetração de agentes agressivos no concreto, mecanismos de transporte, e a difusão e migração iônica se destacam bastante. Né? A difusão, que se dá pela diferença de concentração, processo espontâneo, sendo um dos mecanismos predominantes aí no concreto. Né? Então, nós temos aqui todos os modelos, né, o regime estacionário, não estacionário, todas as fórmulas, né, de difusão, né, determinação dos seus coeficientes. Então, o regime não estacionário é muito associado àqueles momentos iniciais em que a penetração dos cloretos se dá associada a uma combinação, né, seja por adsorção superficial ou por uma combinação de forma mais eficaz com a formação dos cloraluminatos, né? E o estágio estacionário, quando esse fluxo já se torna mais constante, né, já houve uma saturação desta fixação, né? Então, os coeficientes de difusão são dependentes de vários parâmetros do concreto. Tá? Tô passando rápido porque isso aqui é mais uma revisão para poder falar das normas, né? A migração iônica, nós precisamos ter uma diferença de potencial, né? Muito comum em situações de estações de metrô, por exemplo, e outras, né? Mas para nós é importante porque nos permite fazer os ensaios acelerados. Então, nós temos toda uma base, né, teórica por trás disso. Né? Então, a professora Carmen Andrade aqui associou as equações de Nernst-Planck com as questões associadas ao concreto, tirando apenas a questão da convecção, que dificilmente ocorre em concreto. Né? Então, mostrando que o fluxo de íons cloretos se dá por difusão ou migração elétrica. Os pioneiros, observem, em 1966, nós tivemos os primeiros estudos sobre difusão de Ossimon-Ford. Colepard e Marsels também, na década de 70, também trataram sobre difusão. Aí Cairone falou sobre difusão. Sou o primeiro pesquisador a tentar classificar o concreto com base no coeficiente de difusão, em 1977. Aí Georg, em 79, e Vannesland também trabalharam com difusão. Observe que as primeiras pesquisas são todas associadas à difusão, que é um método mais espontâneo, né? Então, em 1981, o Page foi o primeiro pesquisador a trabalhar com migração, um método acelerado, né, que utilizava a diferença de potencial para poder fazer um ensaio de forma mais rápida. Em 1982, Tang e Nilsson também desenvolveram um método, né, que determinava o coeficiente de difusão do estado não estacionário, que acabou resultando no NT-Build 492. Em seguida, né, nós tivemos um grupo de trabalho, 130-660R, que trabalhou entre 92 e 95, a Chaplin Hall, em 1996, publicaram o William Report 14 também, com migração. A professora Carmen Andrade, 93 e 94, teve várias pesquisas associadas à migração. O professor Paulo Helene
publicou em 1993 suas primeiras pesquisas com migração, né? O White, em 1997 também, acabou fazendo estudos de migração que deram origem à STMC 1202, que nós utilizamos bastante até hoje, né? E a professora Carmen Andrade adaptou a STMC 1202, né, em um método que associava difusão e migração simultaneamente, né, com um método que nós também utilizamos muito nos dias atuais. Então, só para a gente ter uma ideia da evolução normativa, né, a ASTO, em 1980, né, vejam que as primeiras normas são todas associadas à difusão, né? Nós temos aqui os métodos, a Interbuild, né, como eu falei lá atrás, o método associado a ela, aí veio o Relay Report, que era para projeto, a STM C1202, né, ela foi criada aí em 1997, aí todo o método, a primeira norma que tratava de uma classificação, mas o grande problema, não trazia coeficiente de difusão, ela classificava o concreto com base na carga passante, como classifica até hoje para quem faz os ensaios. Aí veio a Interbuild, aí a grande novidade da Interbuild, né, também os ensaios de migração, começaram os ensaios de migração de forma mais intensa, e aí já era possível determinar o coeficiente de difusão no estado não estacionário. Tá? Isso foi muito importante. E os resultados desse ensaio é que dão base para o projeto de vida útil de projeto do software Duracom. Okay? Então, a STM 1543 aí trouxe um pouco sobre difusão, o método DIC, né? Nós tivemos, em sequência, as normas japonesas, né, que tratavam de migração e de difusão. Né? Então, aqui nós, obviamente, não dá para entender nada, mas é migração e difusão, acreditem. Está aqui em inglês aqui por baixo. Né? Então, nós tivemos... essa norma japonesa ela foi interessante porque ela conseguia, ela tentava propor uma relação entre o coeficiente de difusão no estado não estacionário e no estado estacionário. Né? Então, em sequência, a STM 1556, 2003, né, um método aqui de difusão, que dá base para o LIFE 365. Então, os resultados desse ensaio. Né? E a norma espanhola, a de 2009, a UNE 83987, baseado muito nas pesquisas da professora Carmen Andrade, né, que utilizou aquela adaptação da STMC 1202. Tá? Então, aqui vale uma comparação, né, entre algumas vantagens e desvantagens desse cada um dos métodos, não vale a pena nós discutirmos isso aqui. Como é que nós vemos aí a questão da migração e da difusão no nosso país hoje? Né? O conhecimento sobre o tema ele é amplo, né? Nós temos bastante conhecimento sobre o tema. A disseminação é razoável, nós não temos norma nacional, apesar das várias normas internacionais disponíveis. A assimilação pela construção civil é baixíssima, rarissimamente vemos solicitação de ensaios como esse, também por falta de parâmetros de desconhecimento. E nesse momento, as práticas recomendadas estão sendo desenvolvidas, na verdade também já estão prontas, e poderão dar origem a quatro normas brasileiras. Observem que nós propusemos aí, estamos propondo, né, a criação de 4 normas, sendo duas delas baseadas no mecanismo de transporte de difusão e outras 2 migração iônica para desenvolvimento de concretos com expectativa de vida útil até 50 anos e acima de 50 anos, sendo que estas normas que tratam de vida útil de projeto superior a 50 anos, elas são normalmente mais complexas, mais demoradas, e por isso que nós temos essa separação. Tá? Com relação ao perfil de cloretos, né, nós temos diversas normas, né, no mundo que tratam de teores críticos de cloretos quanto à massa de concreto com relação à massa de cimento. Né? Nós temos vários valores aqui. Mas o mais importante é imaginar que a relação entre a concentração de cloretos e hidroxila, que é o mais importante, não pode superar 0,6%. Então, nós podemos calcular isso, né, para qualquer tipo de concreto, para um concreto com 375 kg por metro cúbico, 375 kg de cimento por metro cúbico de concreto e densidade de 2,3 toneladas por metro cúbico. Por exemplo, nós temos 0,4% de cloretos em relação à massa de cimento como valor crítico, 0,033 em relação à massa de concreto. Tá?
Então, aqui nós temos algumas concentrações críticas, né, baseadas nesses valores, né, só para ter uma ideia com relação a algumas classificações internacionais. Nós temos aqui, só para vocês terem uma ideia, no perfil de cloretos, né, para quem não tem familiaridade, nós observamos que a concentração de cloretos ela vai diminuindo à medida que nós vamos aumentando a profundidade. Nós temos um comportamento um pouco anômalo aqui na superfície, em função da lavagem, né? A chuva vai batendo aí, vai lavando na superfície, tá certo? Vou falar da evolução normativa do perfil de técnicas, né? Então, a norma britânica 1881 de 88 foi a primeira a tratar do tema, tá? E ela classificava aí em função desses parâmetros que eu coloquei para vocês. A STMC 1152 também surgiu para determinar de cloretos totais por titulação. Então, nós temos aí uma norma que está em vigor até hoje, né? Foi atualizada várias vezes. O próprio NT-Build 492, que tratava de migração, também trata de profundidade de penetração, né, com nitrato de prata. Mas não é o caso aqui, né? Não conseguimos determinar perfil de cloretos com essa norma. A STM C1218, né, 1999, foi complementar a STM 1152, porque aqui nós temos determinação de teor de cloretos livres, não totais, né? Então, aqui nós temos as normas. A Hillen também, determinação de cloretos totais, em 2002 criou sua norma. Né? A STM 1556, ela atualizou a STM 1152 em 2003, mudou o método de titulação, né, que passou para o método de Moore. Aqui nós temos esses ensaios. Então, observe, né, a STMC 1556, né, eles mostram aí os valores determinados, como é que, né, seria uma determinação de um perfil de cloretos aí como exemplo. Tá? Temos várias vantagens e desvantagens de cada um dos métodos, também não vamos entrar, né, nesse mérito, mas falaremos apenas que quanto a perfil de cloretos, o conhecimento é bom, a disseminação é razoável, nós temos, né, algum conhecimento. Nós não temos normatização nacional, mas temos normatização internacional bastante disponível. A disseminação pela construção civil é razoável, né? Alguns projetistas e consultores dessa área de patologia fazem ensaios, né, para determinação de perfil de cloretos com uma avaliação preliminar antes de tomar uma decisão. E hoje, né, já temos aí a prática recomendada, o texto das práticas recomendadas já está pronto, propondo, né, futuramente a criação de 2 normas, tá certo? Que tratem uma sobre perfil de cloretos e outra sobre profundidade de cloretos. Tá? Então, estamos caminhando nesse sentido também. Outro método bastante utilizado na construção civil é a resistividade elétrica, né, que vai ser foco, inclusive, de palestras aqui no nosso evento, que eu já vi a programação, né, o professor Enio Pazini vai falar sobre isso. O fundamento é bem simples, né? O concreto é um material resistivo, é um isolante, mas à medida que vai penetrando cloretos no seu interior, dissolvidos em solução, ele vai aos poucos, né, aumentando a sua condutividade, transformando num semicondutor. Tá? Então, estima-se que 0,6% de cloretos já sejam suficientes para reduzir a resistividade, isto é, aumentar a condutividade da argamassa, da fase argamassa do concreto, em cerca de 15 vezes. Nós temos uma relação muito clara entre resistividade elétrica e difusividade de cloretos, né? Uma relação exponencial, né? Inversamente proporcional. Então, quanto maior a difusidade de cloretos, menor a resistividade, isto é, mais condutor é aquele concreto. Né? Temos vários métodos, o método eletrodo externo, o método dos 2 eletrodos, né, que é pouco preciso, pouco utilizado, o método volumétrico e o método dos 4 eletrodos, que é a sonda Werner. Então, nós temos alguns pioneiros aqui em 63, né? O Scherer disse que os eletrodos, né, deveriam ser equidistantes, em linha reta, para nós conseguirmos um valor adequado. A Stratford, em 68, publicou. Em 79, nós tivemos as primeiras fórmulas de Frank Werner sendo aplicadas. Agora, é muito interessante que esses pioneiros, 63, 68 e 79, eles não tratavam de concreto, eles tratavam de solos. Né? Foi um método muito utilizado para analisar a resistividade em solos, que depois migrou para o concreto. Né? Georg, em 1982, foi esse elo, um dos elos de ligação. Né? Professora Carmen Andrade, em 1985. O professor Paulo Helene, entre 83 e 86, já publicou. Primeiro ele publicou na Espanha, em 83, depois ele publicou aqui no Brasil, em 86.
Então, a evolução normativa, observe que as primeiras normas da década de 80, compatível com isso que vocês estão vendo aqui até Medeiros Filho, tratavam de ensaios para solos, né? Atividade superficial de solos, que muitas vezes nós adaptávamos, ou quem utilizava à época, adaptava para o concreto. Então, aqui as normas foram criadas em 80, a STM 81, a norma brasileira. A ASTO criou finalmente uma norma específica para concreto, a T277 de 83. A NBR 9204 criou sua norma para resistividade volumétrica do concreto. Tá? Essa norma ainda está em vigor, no entanto, ela está caindo em desuso, acredito que em breve deixará de existir, porque ela utiliza mercúrio, é um método complexo, utiliza um reagente perigoso, né? Então ela provavelmente deixará de existir. A FIB, né, na sua primeira edição, em 1990, propôs um método aí para análise de resistividade superficial no seu diagnóstico, né, para estudo de concreto. O COAST, né, em 1997, criou métodos superficiais e volumétricos, e aí é interessante porque eles já começaram a apresentar uma forma de classificar o concreto com base na resistividade, né? E a Hillen, em 2000, também propôs os seus métodos, também classificando o concreto com relação aos valores de resistividade e ao risco de corrosão dessa estrutura, né? Aí em 2006, né, nós tivemos a atualização para a norma de solos, né, que acaba não sendo o nosso foco, mas é importante porque nós também pegamos algum desses conceitos. Né? Na Espanha foram criadas duas normas em 2008, né, uma para resistividade superficial e outra volumétrica, né, são duas normas, então aqui resistividade volumétrica, né, nesse primeiro exemplo aqui. Tá? Depois de 2012, a norma americana, a STM 1760, para resistividade superficial, ou volumétrica também. A ASTO renovou sua norma, criando algumas adaptações, né, na versão 2014, e aí ela já também criava uma classificação do concreto com base na resistividade elétrica, que não existia antes, né, e aqui já utilizava a sonda Werner, né? Aqui está volumétrica, mas desculpem, né, é superficial, está errado, tá? Então, aqui a ASTO, né, já atualizou também para volumétrica em 2015, tá? Em corpos de prova. Né? Criou também o seu método para a avaliação superficial da resistividade, também em 2015. A STM, agora em 2019, criou, né, um método para análise da resistividade volumétrica, tá certo? Uma norma relativamente nova. Então, vejam que nós temos muitas normas, né, muitas classificações quanto à resistividade, cada um com suas vantagens e suas desvantagens. O panorama no Brasil de resistividade um conhecimento, ele é amplo, né, muita gente desenvolve trabalhos com resistividade, a disseminação é boa do conhecimento. Nós temos normatização nacional quanto à resistividade volumétrica, como eu falei para você, apesar de estar caindo em desuso e provavelmente deixará de existir por usar mercúrio e ser complexo. E a resistividade superficial está indisponível. A construção civil assimila bem esses conhecimentos, né, tanto para monitoramento, ou prever erros tanto para monitoramento, mas o problema é que nós temos muitos erros de execução e interpretação dos resultados. Né, a questão da saturação, a saturação das estruturas, interpretar o que de fato representa aquele número, né? Muita gente ainda associa atividade elétrica como a corrosão do aço propriamente dita, e não como um risco de corrosão em função indireta da presença de cloretos. Então, ainda tem bastante erro de interpretação. E, atualmente, nós temos as práticas recomendadas de resistividade que também já estão prontas, prevendo duas normas, uma para resistividade superficial e outra para resistividade volumétrica, tá? Então, aqui apenas uma indicação de resistividade superficial em corpos de prova, em campo, né? Sendo que nossas normas estão sendo desenvolvidas apenas para ensaios de laboratório, existe outro comitê que está tratando da resistividade elétrica em campo, tá? Temos também, acreditamos que será o futuro da resistividade elétrica de forma mais intensa, que é a utilização das sondas, né? Essas sondas aqui de resistividade, os eletrodos embutidos, para que a gente não precise ficar indo lá nas estruturas fazer as medidas e isso aqui ocorra de forma direta e em tempo real, já que essas sondas também permitem fazer a medida da resistividade elétrica em 2 níveis, né? Então, pode ser superficial e pode ser também um pouco mais para dentro, próximo à armadura. Tá? Então, essas sondas são muito interessantes, nos permite
um monitoramento contínuo, como esse aqui, ó, uma sala aqui de operação que está avaliando a ponte, tá certo? Então, bastante interessante aí os eletrodos embutidos. A última técnica que nós vamos falar é o potencial de corrosão, uma técnica também muito utilizada, tem várias vantagens, né? Nós conseguimos determinar a chance de ocorrência de corrosão, um ensaio diferente de todos os outros, é o único ensaio que é feito diretamente no aço, para medir algo associado ao aço, né? É um teste rápido, mas o problema é que não tem informações quantitativas quanto à taxa de corrosão, apenas quanto ao risco de estar ocorrendo a corrosão, né? Então, esses valores são dados em função do eletrodo que nós usamos, aí várias normas especificam, né? Vamos lembrar que quando nós temos os cloretos chegando no concreto, né, eles acabam fazendo com que haja uma liberação desses elétrons, né, formação de uma zona anódica e uma zona catódica dentro da estrutura, e esses elétrons acabam se combinando com oxigênio, com a água disponível, liberando hidroxilas, que voltam, então, para reagir com esse cloreto férrico que foi criado aqui, formando hidróxido de ferro, ou reagindo novamente, formando um óxido de ferro, que é a nossa popular ferrugem, né? Então, esse é um mecanismo de ocorrência eletroquímica de corrosão por ação de cloretos, que se dá por uma diferença de potencial. Então, por isso que essa técnica potencial de corrosão acaba sendo útil. A gente consegue avaliar a diferença de potencial elétrico entre dois pontos da nossa estrutura, né? Então, depois aqui nós temos o destacamento. Então, aqui o ensaio mais utilizado é o ensaio de meia célula, que pode ser pontual ou mapeamento. Agradecemos aos colegas da ProSec pelas imagens. Então, aqui o mapeamento, né? Aqui uma avaliação já pontual para fazer o mapeamento e aqui uma avaliação de campo, né? Então, os pioneiros, né? Em 1957, aí o Stratford criou aí os primeiros estudos para analisar a corrosão do aço, uma ponte, né? Vandever, em 1975, um estudo para a ACI, que deu origem à norma da STM, criou as primeiras tabelas de classificação de risco de corrosão quanto ao potencial de corrosão. Em 78, né, nós temos o VESS, e o professor Paulo Helene, em 86, começou as suas pesquisas com potencial de corrosão, já nesse, né, nosso primeiro livro que foi lançado aí no tema no nosso país. O Bank, em 1989, né, ele deu uma contribuição também bem interessante, porque ele começou a associar o teor de cloretos com potencial de corrosão e o que deveria ser feito em cada uma dessas situações, né, nesse gráfico aqui ficou muito conhecido, né, criado em 1989. Elsner, em 1990, o professor Oswaldo Cascudo, né, que apresentou em 1991, começou em 93, finalizou o livro aqui que traz vários aspectos quanto ao potencial de corrosão também, foi um dos primeiros livros publicados. E o potencial de corrosão, diferente das outras normas que eu falei, dos outros problemas, não tem muitas normas, né? Nós temos a STM C876, né, que de 1991, que é tanto para mapeamento quanto pontual, né, que classifica o aço em função do seu risco, probabilidade de ocorrência de corrosão em função do seu potencial de corrosão, tá? E a grande atualização de 91 para 2000, essa norma é em 91, em 2015 ela foi atualizada, né? E aí ela passou a levar em consideração espessura de cobrimento, diferença mínima entre medições caiu para 50 milivolts, né? Para que fosse alterado, para que fosse, né, trocado o ponto. E começou a trazer também parâmetros quanto a aço protendido e conexões permanentes, né? Então, foram as atualizações que foram feitas na norma, mas o método continuou sendo basicamente o mesmo. Nós temos também o método proposto pela Hillen, né, em 2000, de mapeamento, né? E então eles também classificam para várias situações de qual o concreto está exposto e também associam à questão do cobrimento, né? Eles já trazem a questão do cobrimento também. Tá? Em 2000, então vejo que praticamente nós só temos essas duas normas entre as mais divulgadas, né? Ambas com vantagens e desvantagens. Então nós podemos dizer que no nosso país o conhecimento sobre o tema é amplo, a disseminação é boa. A normatização internacional está aí, a nacional também está disponível, então a construção civil usa pouco. O potencial de corrosão é muito utilizado em pesquisas, mas no campo ainda são poucos os estudos, comparado, por exemplo, às avaliações de resistividade elétrica, né? As práticas recomendadas do IBRACON, né, estão em andamento, essa é a única que ainda não está pronta, mas está próximo, né? Vai recomendar uma elaboração de uma norma, né, para ensaios em laboratório aqui, né, ensaios de campo, aí nós temos um outro comitê que vai tratar, mas o método é muito parecido, né?
Então, aqui, agradeço aqui as imagens do mapeamento fornecidos pelos colegas da Prosec. Tá? Então, pessoal, nós temos vários outros parâmetros, como resistência ao fogo, que também já tem uma disseminação razoável. O conhecimento é baixo, né? Eu conversei bastante com o professor Bernardo Tiquian, ele me falou que ainda nós temos mais disseminação do que conhecimento em função dos acidentes que têm acontecido. Né? Hoje, nossos regulamentos, a regulamentação nacional está ultrapassada, sendo atualizada, e nós baseamos muito nos regulamentos estaduais dos corpos de bombeiro. Né? A disseminação pela construção civil ainda é baixa, tá aí todas as tragédias que aconteceram nos últimos anos, e as normas estão em atualização. Quem está trabalhando nesse é o CT 305, né, que está trabalhando nessa normatização. Então, ataque por sulfatos, né, nós temos uma situação semelhante, temos uma norma nacional parcialmente disponível, que é de ataque por sulfatos externos. Também precisamos desenvolver novas normas. Gelo de gelo nós não temos nada, né? Proteção catódica também nada, dessalinização nada, realcalinização igualmente nada. Então, vejam quantas coisas ainda precisamos evoluir quanto à normatização nacional sobre o tema, né? Então, para finalizar, eu estou quase estourando meu tempo aqui, né? Nós temos a necessidade de ampliar o número de disciplinas que abordam a temática nas universidades brasileiras. Isso é muito importante para disseminar o conhecimento. Lembrando, só contrata algo quem conhece, só solicita algo quem conhece. Precisamos de uma visão interdisciplinar dentro da engenharia civil, pessoal de materiais, com estruturas, com construção civil, né, para poder conseguir disseminar mais essa informação. Participar mais de eventos sobre o tema, o CBPAT está de parabéns, é um evento fantástico. Temos o Degrada, temos o Baducon lá na Bahia, temos vários outros, da Simpar e vários outros eventos aí promovidos e com apoio da Alcompat, por exemplo. As normas estão sendo criadas, né? Então, eu já falei para vocês, são várias normas que a gente está tentando finalizar as práticas recomendadas para tentar criar o comitê para a criação das normas, tá certo? A norma de resistência ao fogo está sendo atualizada, como eu falei, e no futuro nós teremos, né, o Comitê 702, eu espero que na segunda etapa crie, né, os textos aí para avaliação de ataque por sulfato, gelo de gelo, proteção catódica, dessalinização e realcalinização, que nós estamos precisando, dependemos de todas essas normas para fazer os nossos projetos duráveis. Né? E vejo que para a importância das normas na civilização é total. Vocês observam que das normas que eu citei para vocês agora há pouco, a única que está consolidada é a RA. Coincidentemente, a única que tem uma norma há alguns anos, né? Porque o construtor precisa de parâmetros, né, para que contrate, para que se baseie. E aí nós temos que pensar, né, nos dois lados. Nós não temos normas ainda, estamos criando essas normas hoje, tentando finalizar as práticas recomendadas. Esse atraso tem um aspecto negativo, óbvio, um país como o Brasil, com o nível de construção que o Brasil tem, nunca poderia ter chegado a 2020 sem essas normas de durabilidade, né? Tem sido uma luta do Ibracon, da Alcompat, isso se tornar uma realidade, eu acredito que vai se tornar uma realidade, mas também nós temos que criar algum fator positivo sobre isso. Vejam na palestra de hoje, vejam quantas normas eu falei, todas elas com aspectos positivos e negativos. O que isso significa? Significa que as normas brasileiras, apesar de tardias, elas tenderão a ser muito amplas, porque elas vão aproveitar os aspectos positivos de todas as normas existentes e tentaremos evitar os aspectos negativos de todas elas também. Então, assim, se por um lado nós estamos atrasados, por outro, quando criarmos, acredito que serão criadas normas melhores, né? Então, observem aqui, só para ter um resumo da palestra toda, veja que o RA praticamente, né, é a única que está tudo verdinho aqui. Eu espero que em breve tudo aqui esteja verdinho e o país tenha bem disseminado e utilizando as normas de durabilidade. Então, as fotos aqui do CT 702 foi criado em novembro de 2018, já reduziu bastante em reunião de 2019, né? Em 2020 nós faremos uma reunião para apresentar as práticas recomendadas, que estão das 5, 4 já estão prontas e a quinta está sendo finalizada, mas iremos apresentar em breve essa quinta. Queria agradecer vários alunos meus aí, pesquisadores de mestrado, doutorado, que me ajudaram nessa palestra, coletando dados, e agradeço a todos eles. Não vou citar nomes que eu possa esquecer alguém. Então, muito obrigado pela ajuda de vocês. Tá? Que é nosso laboratório, um laboratório especializado em ensaios de durabilidade de materiais, todos eles. Tá?
Convidá-los a participar do Degrada, né? O quarto Degrada, que vai acontecer em Portugal. Vai ser online em outubro, as inscrições já estão abertas. Veja, a programação está bem legal. Okay? O Baducon, né? O nosso evento lá local, aqui em Salvador, vai acontecer em dezembro. Não sabemos ainda se online ou presencial, nesse momento não temos como saber. Em outubro teremos essa decisão, ok? Fazer uma publicidade aqui do nosso livro, né, que envolve aí vários pesquisadores sobre o tema, hoje está com a LTC, ok? Então, agradeço pelo convite mais uma vez e me coloco aí à disposição dos colegas que queiram fazer qualquer tipo de pergunta. Então, muito obrigado.